Estamos começando mais um programa Inteligência Espiritual no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez, onde nós estamos ministrando um estudo bíblico para você aprender mais da palavra de Deus, da Bíblia. E hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 19. Então já pega a sua Bíblia e nos acompanhe. Ló recebe 2 anjos em sua casa. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se no seu encontro, e inclinou-se, com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não antes da rua passaremos a noite. Então eles chegaram. Primeiramente, o Ló, ele se abaixou quando ele viu que era anjos do Senhor. E aí ele diz: Peço que entre, que lave seus pés, porque era costume naquela época, né, oferecer água para lavar os pés de quem estava chegando para visitar. Como eu já tinha dito em capítulos anteriores, naquela época, como as pessoas andavam de sandália e era deserto, era terra, areia, os pés ficavam sujos. Então era comum oferecer água para as pessoas limparem os pés. E ele diz: passa a noite aqui, de madrugada você se levante e segue o seu caminho. Mas os anjos do Senhor disseram: não, vamos pousar na rua, na cidade, porque queremos ver como está essa cidade. E porfilou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. Fez um banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. E aí ele insistiu muito, né? Não, vem, vem. Aí eles aceitaram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que conheçamos. E aí os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, porque viram que tinha gente nova, gente estranha, gente de fora, e disseram: Quem é que está na tua casa, Ló? Traz para fora, nós queremos ver, nós queremos conhecer. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. E Ló, conhecendo o funcionamento da cidade, sabendo que aqueles homens eram maus, que eles queriam que eles estavam atentando a fazer alguma maldade para aqueles homens, para aqueles visitantes, porque sequer eles sabiam que era o anjo. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente não façais a esses homens nada, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. E aí Ló, olha o sacrifício que Ló fez para proteger aqueles homens. Como ele sabia que era anjo do Senhor, ele disse: Eu sei que vocês querem fazer mal, vocês querem abusar dele, então eu ofereço a minhas filhas, que são virgens, que não conheceram o homem, para que vocês façam como bem entender. Imagina a dificuldade para um pai fazer isso. Mas ele queria proteger os anjos. Mas mais do que proteger os anjos, ele queria proteger aquelas pessoas. Porque ele sabia que se eles tentassem contra os anjos levantariam a mão e todos eles seriam feridos. Mas ele estava querendo proteger aquele povo, embora eles não merecessem. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. E aí ele diz: E aí eles se revoltaram e disseram: Você é estrangeiro, você veio morar aqui, nós recebemos bem vocês, te respeitamos, você e a sua família, e agora você quer dar ordem? Pois agora faremos mais mal a ti do que a eles, mas vamos fazer mal a todos dessa casa. E se arremessaram, foram contra a porta para arrombar a porta da casa. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. E aí os anjos puxaram Ló, estenderam a mão e feriram os homens, deixando todos os cegos, que ficaram tateando o caminho. Ah, mas pastor, a gente vê cego, ele sabe caminhar na cidade, vai com a bengalinha e caminha. Isso é pessoa que está acostumada, que já nasceu, que já está acostumada a andar sem enxergar. Não quem enxerga uma vida toda e do nada, de uma hora para outra, simplesmente fica cego. Ele fica desnorteado.
Tenta fechar teus olhos e ficar por 30 minutos tentando andar dentro da tua casa com os olhos fechados. Você mesmo conhecendo a sua casa, você vai se atrapalhar, você vai se perder, porque porque não é algo que é habitual, que é natural a você. E era isso que Nó estava tentando evitar quando ele foi conversar com os homens, porque ele sabia que os anjos os feririam pelo seu pecado, pela sua ignorância. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém a mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quantos tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Assim disseram os anjos a Ló: porque nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos de sair desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Aí ele foi lá, falou com os genros, que iam casar com as suas filhas, e os genros deram risada, não levaram a sério, zombaram de Ló, e aí Ló virou as costas e disse: bom, vocês não querem ir? Eu tentei, eu vim aqui avisar. Isso acontece muito hoje. Quando a gente fala, quando a gente prega sobre a palavra de Deus, a gente orienta no bom caminho. Quando a gente diz: você tem que buscar a casa de Deus, aquela casa de Deus que está alicerçada na palavra, para te mostrar o caminho, para te ensinar a direção de Deus. E às vezes a pessoa não quer. Ela está com o coração tão duro que ela não quer. Muitas vezes debocha, não acredita. Ou às vezes prefere procurar aquela que não está alicerçada na palavra do Senhor, mas que vai fazer a sua vontade, que não é a vontade de Deus. E os genros de Ló fizeram assim, não escutaram, não deram ouvidos. E acabaram sendo destruídos com a cidade. Mas poderiam ter se salvo. Eles poderiam ter se salvado, se desse ouvido ao que Ló falou. A pergunta que fica é: vocês estão dando ouvido ao servo do Senhor? As palavras que o Senhor tem colocado na boca do servo para exortar e para ensinar vocês? Vocês têm buscado o bom caminho? E ao amanhecer, os anjos os apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça da cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhes pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aí, como ele estava se enrolando para sair, é aquela questão: quando você está decidido a fazer algo, você vai e faz, você não fica enrolando. Mas quando você não está decidido, você não sabe se quer, você fica enrolando, você fica pensando, é uma forma de ganhar tempo para tomar a decisão. Quantas pessoas têm recebido o convite, o chamado de Deus para estar na presença de Deus e ficam enrolando, ficam matando tempo? Ah, quando der eu vou, fico buscando desculpa. Ló estava ali enrolando, aí os anjos pegaram ele pela mão. Porque Deus disse que não ia destruir o justo junto com o ímpio. E Ló era justo. Por isso ele fez com que os anjos tirassem. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E aí os anjos disseram, depois que tiraram da cidade: escapa para salvar tua vida, não olhe para trás, siga adiante. Essa mensagem ela é muito forte, porque ela nos diz que a gente tem que seguir em frente, na direção que Deus mostra. Muitas vezes as pessoas ficam apegadas com o passado, ficam olhando para trás e não andam para frente, não prosseguem na direção de Deus, porque estão muito agarradas ao seu passado. Ah, mas eu vou ir na igreja, mas aí eu não vou seguir aquilo que o meu papai, meu vovô me ensinou. Mas Deus, na passagem aqui de Ló, ele diz: não olhes para trás, olhes para frente na direção de que Deus está te mostrando. O que passou, passou. E Ló disse-lhe: ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça a teus olhos. Engrandecesse a tua misericórdia que a mim me fizesse, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar do monte, para que porventura não me apanhe este mal, e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequeno, para que a minha alma viva. E disse: eis aqui, tenho aceitado também nesse negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Cessate, escapar-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome
da cidade de Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então Ló disse aos anjos para ir para a cidade de Zoar. Destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu aquela cidade e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás, e ficou convertida numa estátua de sal. Deus ele destruiu Sodoma e Gomorra, não deixou pedra sobre pedra. Mas quando estavam fugindo, a mulher de Ló desobedeceu a voz, a ordem do Senhor. O Senhor disse, não olhe para trás. Porque quando você se apega ao passado, você não consegue focar no futuro. Você não consegue ir na direção de Deus. Tu fica preso. E muitas vezes o passado te arrasta para o pecado. Te afasta para longe de Deus. E a desobediência é o que nos faz nos afastar de Deus. A desobediência é que trouxe o pecado sobre toda a raça humana. Trouxe o salário do pecado, que é a morte. Por isso todos nós passaremos pela primeira morte. Mas a segunda é opcional. Quem for salvo não vai passar. Tudo é pela desobediência. O Senhor diz, o meu tempo é tempo de oração, respeite. Aí tem aqueles que vão lá e desrespeitam. Transformam numa verdadeira boate. Num clube. E aí depois não querem que Deus castigue. Zombo de Deus. Mas aí quando a mão de Deus pesa, aí murmuram que é de Deus que deixou acontecer isso. Não olhe para trás. Não seja como a mulher de Ló. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se de Abraão, e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. Aí Ló tinha ido para Zoar. O problema é que ele chegou lá e também estava no pecado. E aí Deus tirou ele de lá. Não, vou tirar porque tu está indo de um lugar ruim para um pior. É aquela história assim, vou dar um exemplo bem resumido de forma didática. Você está num lugar que não está alicerçado na palavra do Senhor. Ah, pastor, mas é a igreja, tá? A placa está dizendo é a igreja. Aí não está alicerçado. Você vê que não está fazendo conforme a palavra. Não está pregando, não está exortando, não está mostrando o caminho. Você está vendo que a palavra está indo para um lado e aquele templo, aquela igreja está indo para o outro. Aí você se afasta. Não, eu vou sair daqui. Deus vai lá e manda alguém falar contigo e dizer, ó, sai daí porque você vai ser destruído. Aí você está no caminho do pecado. Aí você sai dali, vai procurar outro lugar, outra igreja para congregar. E aí você procura no mesmo feitio da anterior, no mesmo molde. Só muda o nome, só muda a placa, mas continua na mesma direção. Isso não vai te salvar. Se você não tomar uma decisão e buscar o caminho certo, não vai te salvar. Ló fez isso. Ele saiu de Sodoma e foi lá para outra cidade, que também estava em pecado. Talvez não tanto pecado quanto Sodoma, mas também. E Deus foi lá e tirou, porque a destruição estava alcançando. E o Ló de Zoar habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou na caverna, ele e as suas filhas. Então a primogênita disse a menor, nosso pai já é velho e não há homem na terra, que entre nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservamos a descendência do nosso pai. Aí Ló, ele foi para a caverna, porque era o único lugar seguro. Aí lá na caverna, as filhas só olhavam para a porta da caverna e viam destruição, e disseram, não tem mais um homem vivente no mundo. Nosso pai já é velho. Se ele morrer, nós não vamos ter como dar continuidade na descendência, como é o costume. Como é o costume que está escrito, como é que nós vamos dar continuidade na descendência, nos próximos seres humanos? Vai acabar em nós, toda a humanidade? Isso elas estavam pensando. Mas aí aqui a gente vê que tem dois pontos especiais que a gente tem que se atentar. Primeiro, quando você acredita mais nos seus olhos do que em Deus.
Elas acreditaram que estava vendo, está tudo destruído. Elas poderiam ter esperado ver se realmente está tudo destruído. A pressa é um dos fatores que mais derruba o ser humano de diante de Deus e que faz o ser humano pecar, a pressa. Segundo, elas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu delas. Embora elas ainda não tinham conhecido homens, elas sabiam o costume de Sodoma e elas sabiam que para dar continuidade à geração, o homem precisava coabitar com a mulher. E aí elas tomaram a decisão de embriagar o seu pai para deitar com ele. E isso não agradou a Deus, mas o ser humano ele tem o livre-arbítrio para tomar suas decisões. Inclusive, a partir dela saiu um dos povos mais pecadores, né? Porque do pecado só pode sair pecado. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: Vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai. Demos de beber vinho também essa noite, então entra tu e deita com ele, para que em vida conservamos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite, levantou-se o menor, e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Aí aqui a palavra nos mostra o quanto a bebida faz mal, o quanto a bebida ela tira a nossa consciência a ponto da gente não saber os erros que a gente comete. Por isso é que Deus abomina a bebida. Por mais que vai ter gente buscando palavras, textos bíblicos fora de contexto para tentar justificar tomar vinho, beber bebida, Deus ele reprova. E a prova disso é os erros e pecados que a bebida faz, que a bebida traz e faz acontecer. E conceberam as duas filhas de Ló seu pai. A primogênita deu à luz a um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a menor também deu à luz a um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Amon, Moabitas, dali também veio os cananeus, povo que ficaram afastados de Deus. E isso só mostra que certas coisas Deus abomina, Deus reprova. E foi uma descendência criada que andou longe de Deus, que andou no pecado. Porque pecado só origina pecado. Então temos que cuidar como a gente anda diante de Deus e quais as decisões que a gente toma. Essa é a palavra de hoje, o capítulo que nós estudemos, capítulo 19 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. E no próximo programa nós vamos ler o capítulo 20, vamos estudar sobre o capítulo 20, que fala: Abraão nega que Sara é sua mulher. Isso lá quando ele foi no Egito, né? O homem ele é falho, ele está sujeito a erros. Mesmo Abraão, que é considerado o pai da fé, cometeu erros diante de Deus, né? E esses erros trouxeram problemas para Abraão. Por isso que muitas vezes temos que ouvir a Deus, para que os problemas não cheguem até nós. E a gente não tenha que pedir socorro a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando ao fim de mais um programa Inteligência Espiritual, no canal Mensageiro da Verdade, com o pastor J. Pérez. Que Deus abençoe a todos e até o próximo programa.